como que são essas certificações e o que você achou de interessante nelas? Perfeito. Como você falou no início, eu tenho trabalhado como PO há muitos anos. Não estou mais como PO, mas já fui PO por muitos anos. A certificação do PO foi pela própria Scrum Alliance, foi tirada aqui em Toronto. Também tem a de Scrum Master, que foi lá em São Paulo. Mas a mais recente foi a de Product Manager, que é Product Management, com o Pragmatic Institute, que é de Toronto. Esses caras criaram um framework com 37 atividades, 37 tarefas que você escolhe, seleciona de forma estratégica para você lançar um produto do zero, da ideia. E quando eu falo produto, eu estou falando de um produto de software, tá? Tem que ser bem específico. Não estou falando de um produto físico fora que não seja software. Lançar um produto de software da ideia, da fase de ideia, até ele ser lançado para o mercado. Fazer o lançamento mesmo, o launch. E dessas 37 atividades, então, o gerente de projeto, o gerente de produto, ele tem que usar o conhecimento dele, experiência, estratégia, para escolher quais blocos, quais atividades dessas 37 ele vai aplicar. E, claro, dependendo do contexto, dependendo do projeto, dependendo do produto que você está lançando, tem atividades que vão se encaixar, tem atividades que não vão se encaixar. E eles têm 5 fases da certificação. Eles começam com Foundations, que é explicar a base da função do gerente de produto, como trabalhar com o time, e depois ele vai para Focus, e eles têm a parte de marketing também, e até a fase do launch, que é o próprio lançamento. E a principal, você falou de características da certificação. A parte do gerente de produto é muito voltada para a questão estratégica e tática. E, falando um pouquinho já da diferença, eu vou colocar aí para vocês discutirem, o Product Owner, ele trabalha mais na linha do operacional, do delivery, da entrega. Então, se você olhar desse lado, o gerente de produto, ele está num alto nível, ele trabalha diretamente com os CEOs da empresa, ele é o customer facing, que a gente fala assim, aqui, né? Ele tem contato direto com o consumidor do outro lado, que está fora da empresa. Ao passo que o Product Owner, ele trabalha mais voltado para o interno, ele trabalha com os Development Teams, os times de desenvolvimento interno, então ele não extrapola essa barreira. Essa seria a principal diferença. Então, um está na estratégia, na parte tática, e o outro mais no delivery, no operacional. Muito bem, acho que a gente chegou a falar um pouquinho disso aqui, mas com a nossa visão e com a nossa experiência aqui, principalmente aqui no Brasil, eu acho que a gente, eu não sei se vocês concordam, tá? Depois vocês dão uma passada aí, mas eu acho que a gente aqui no Brasil, pelo menos, não tem usado muito ainda esse papel, ou seja, as empresas não estão usando muito ainda corretamente, bom, corretamente não estão usando nem o papel de PO, mas enfim. Mas o gerente de produto, eu não vejo ele ainda muito consolidado aqui nas empresas aqui no Brasil. Vocês concordam com isso? Vamos dar uma rodada primeiro aqui. Laguna, você acha que esse papel de gerente de produto, aqui no Brasil, a gente já está usando isso num sentido de que as pessoas saibam o que as pessoas realmente usam? Qual que é a sua visão? O que você tem tido de experiência com esse papel? Eu tenho visto, sim, o papel aparecendo nas organizações. Eu acho que a definição do André Guerreiro ali, que está no chat, é a definição que eu tenho visto sendo utilizada. Eu já tinha visto também, deixa eu pôr aqui. Que eu acho que é uma boa definição. O POzão, o dono dos POs, como o Carlos falou, de fato, o papel do PO, inicialmente, eu acho que ele deveria ser mais estratégico, mas na prática, ele tem sido muito operacional. E muito operacional, voltado para o horizonte da entrega e voltado para acompanhar. Então, fica faltando uma cola. Também o que acaba acontecendo é que, principalmente nas empresas muito grandes, você decompõe os seus produtos em coisas menores, até para ter equipes de 7, 8 pessoas trabalhando em alguma coisa, com aquela ideia da equipe focada e tal. Então, na verdade, a equipe, às vezes, não tem um produto, ela tem uma feature, ela tem um pedaço de um produto, ela tem uma funcionalidade dentro de algo maior. Então, para fazer a cola entre essas várias equipes, inclusive para conseguir coordenar prioridades,
e dar uma visão um pouco mais estratégica, tem criado o PM, o gerente do produto, como algo maior. O que, a princípio, para mim é um pouco estranho do ponto de vista se o dono do produto deveria ter um produto, né? Mas principalmente das empresas grandes, é muito comum que o dono do produto não saiba qual é o produto dele. Na verdade, ele tem um time de desenvolvimento, em muitos casos ele continua desenvolvendo projetos e não produto, então eles recebem demandas para desenvolver e eles têm que entregar essas demandas. Tem uma equipe de desenvolvimento que ele acompanha para desenvolver projetos, iniciativas, e produto mesmo ele não tem. E aí alguém faz essa cola, é o Product Manager. Pelo menos é o que eu vejo. Ajuda, eu acho que ajuda, em empresas muito pequenas, onde o time de fato tem um produto. Talvez ele não seja tão necessário, o Product Owner poderia assumir essas responsabilidades de ter um pensamento estratégico, seria até interessante, porque aí o time se torna todo mais estratégico, né? Mas para as empresas grandes eu vejo que isso tem sido uma necessidade, sim. Beleza. Meu amigo Eduardo Castro, o Thiago falou assim, ó, na empresa onde eu trabalho temos gerente de produto e toda uma área de produtos que faz essa interface com a alta gestão. A pergunta para você é a mesma que eu fiz para o Fabrício. Você tem visto esse papel de gerente de produto e como que você acha que esse papel está sendo aplicado nas empresas aqui no Brasil? Pois é, uma coisa que você falou, eu até ri, mas é um riso triste, que é assim, primeiro é a confusão... Rindo de nervoso, né? Rindo de nervoso, é a confusão do papel do PO, né? Então essa é a primeira história. Existe vários artigos sobre esse tema, sobre a evolução do PO. Então todo mundo acha que PO é um cara que só escreve histórias, e aí você tem que ter o Product Manager, que é o POzão, que é o chefe dessa galera. Ou seja, completamente fora daquilo que realmente se pensa para um PO. Né? É o PO Sênior e os POs Júniors, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Então é uma visão muito triste essa que eu tenho visto nas organizações. Gente que diz que trabalha usando um framework Scrum da vida, que não tem PO, ou que não tem Scrum Master, ou que não tem nenhum dos dois, só tem time, mas é Scrum. Então, a gente começa por aí. Eu concordo plenamente com a visão que o Carlos trouxe aí para a gente, né, com relação ao Product Manager e ao PO. Um Product Manager mais estratégico e tático, e um PO mais operacional. Mas se a gente for pegar alguns artigos que falam sobre a evolução do PO, a gente percebe que o último estágio da evolução do PO é quase um Product Manager. Porque o PO ele começa ali como um escritor, aquele cara que só escreve histórias de usuário, por isso que acha que o PO não faz nada, né? O PO não tem lá grandes responsabilidades, é um cara que só escreve história, né? Então, e escrever histórias, inclusive, não precisa nem de fazer análise de negócio, nem requisitos. É sentar na frente do cara, preencher aquela estrutura e já entregar para o time de desenvolvimento desenvolver. Pô, assim, negócio meio complicado, né? Mas aí, na evolução dele, ele passa a ser aquele cara, e sempre, né? Um cara normalmente da TI, né? Esse cara é um cara da TI. Cara, esse cara que só escreve história, ele é menos do que um tirador de pedido, né? Menos do que um tirador de pedido. E normalmente é um cara da TI que é migrado do analista de requisitos, né, analista de negócio, que se torna um PO e continua escrevendo requisitos ali, só que numa estrutura de história, né? Aí ele se torna aquele proxy, que é um cara que começa naquele vai e vem, entre negócio e TI, ele passa a ser depois aí sim, já começa um representante de negócio, até que ele vira realmente o patrocinador daquele produto, aí eu acho que ele já tem uma boa sinergia com o Product Manager, até que ele seja efetivamente o empreendedor, né? Ou seja, aquele cara que quer realmente tocar o produto, aí eu acho que ele está muito com o Product Manager aí. Então, assim, só que uma única pessoa não consegue fazer tudo, né? Então, você às vezes precisa de um cara que pense para fora, que é o Product Manager, junto com os clientes, talvez as métricas de produto, satisfações, aquela coisa toda. E o PO é aquele cara que realmente toca ali o operacional. Então, show. Assim, eu acho que essa visão é interessante, eu concordo com ela e vejo que a gente precisa aqui no Brasil evoluir muito, muito, porque
aqui, o PO aqui é peão mesmo.